Ser jornalista hoje em dia não é uma profissão fácil, mas na realidade, o que significa para estes profissionais do mundo ser jornalista? Patrícia Bosse, jornalista com carteira profissional há mais de 2 anos e colaboradora em jornais como o Jornal Notícias, o Repórter de Marão, entre outros, acedeu prestar-nos esta presente entrevista a um nível intimista e profissional. Como e com que idade surgiu o gosto pelo jornalismo? Bem, eu comecei de facto a escrever desde muito cedo, sempre gostei imenso de ler e de escrever e portanto, desde o sétimo ano, tinha uns 14 anos, comecei a escrever para o jornal da escola. Na altura também tinha algum gosto pela área das ciências, mas no 10º ano acabei por escolher humanidades e a partir daí naturalmente foi uma questão mesmo natural de seguir jornalismo, portanto sempre gostei imenso de escrever, de comunicar e de conhecer novas pessoas, de fazer um trabalho diferente todos os dias e portanto de facto foi essa a principal motivação. No início da sua carreira jornalística, que tipo de trabalhos começou por fazer? Ora bem, no início fiz um pouco de tudo, porque como disse, fiz o estágio no jornalismo.net, que era um portal académico e de facto éramos obrigados a fazer tudo, desde sociedade, crime nem tanto, religião, local, cultura, internacional, tínhamos que fazer temas de facto todo tipo e os temas eram divididos ao início da manhã por toda a gente, por toda a equipa, então de forma que aquilo era um pouco rotativo, para fazer de facto de tudo. Depois no Diário de Notícias, já no estágio posterior, aí os trabalhos eram cingidos mais ao local. Há quanto tempo é que tem carreira profissional? Desde 2010, desculpa. Sabemos que colabora em jornais, como por exemplo o Repórter do Marão e assim. Como é que surgiu esta oportunidade de colaborar? De todas as minhas colaborações? É assim, a oportunidade de colaborar com o Repórter do Marão e com o Jornal dos Misericórdias surgiu mais ou menos na mesma altura, ali finais de 2009. Na altura estava numa web TV, aqui em Vila Real, e de facto enviei um currículo a que eu tive resposta e comecei a colaborar com eles, fazendo o distrito de Vila Real. E, portanto, começo também a fazer alguns trabalhos para o distrito de Bragança. Depois desses dois, tenho que pensar por ordem, porque neste momento mantenho essas duas colaborações, continuo com o Jornal de Notícias, que é a mais recente, desde o início de 2010, 2011. Tenho uma revista de Viseu, sediada em Viseu, que é a revista Despa, dedicada ao desporto, à cultura e ao lazer. Tenho uma revista de agricultura, que é talvez mais recente, que é uma revista técnica especializada, faço também tudo, sempre trabalhos referentes ao distrito de Vila Real ou Bragança. Tenho um portal de imigrantes na Bélgica, portanto um site que faço a gestão diária do site e faço 2 trabalhos por mês e mantenho a visão. Agora muito mais distanciada no tempo, de facto no início era com muita frequência, agora por causa desta história da crise é de facto mais cingido. Como é lidar dia a dia com a pressão exercida por essas entidades? Não é bem pressão, a pressão é mais neste sentido. Eu tenho que me esforçar por propor temas e assuntos que possam interessar a estas publicações, porque de facto, quando acontece alguma coisa de atualidade, um acidente, um crime que tem que ser no próprio dia, aí sim surge a pressão das próprias chefias a pedirem esses trabalhos. Mas por norma são tudo trabalhos sugeridos e isso obriga-me a andar muito atenta à realidade. Agora, pressão propriamente por parte das chefias não existe, a menos que seja uma coisa da atualidade, uma coisa para o dia. Num aspecto profissional, já viveu alguma situação assim que lhe tenha provocado mais medo? Por exemplo, algum acidente ou alguma coisa assim? Os acidentes obrigam-nos sempre a um maior esforço, sobretudo para controlar as emoções, não é? Porque deste lado não está só o jornalista, também está um ser humano, não é? Que mexe com ele, as histórias que ouve, as histórias que vê, os rostos que conhece, não é? É muito complicado nessa parte. A situação talvez com maior medo, se é que assim se pode dizer, mas pelo menos alguma insegurança, foi quando comecei no jornalismo.net, que havia um tema que estava a ser muito mediatizado na altura, que era a demolição de umas barracas onde viviam ciganos, pessoas da etnia cigana, e eles foram realojados.
e, portanto, na altura, acharam interessantíssimo no jornal fazer uma reportagem com eles nas pousadas onde estavam alojados. Ora, naturalmente, sendo sozinha, sendo uma reportagem à noite, lidando com pessoas que estavam visivelmente desagradadas com a situação de despejo, não foi fácil, não é? Portanto, havia aquela inexperiência do início e havia esta situação de algum perigo inerente à situação. No entanto, acabou por se resolver plenamente, é uma questão sempre de dialogar com as pessoas e de explicar porque é que estamos ali e, de facto, foram compreensivos e o trabalho acabou por correr bem. Mas essa talvez tenha sido a situação que me marcou mais por ter sido no início. E o que é que lhe dá mais prazer? Escrever a notícia ou fazer o trabalho de investigação subjacente a essa? Eu acho que o que dá maior prazer para qualquer jornalista é um trabalho de reportagem, que envolve não só a pesquisa de informação, como o trabalho de campo, como de facto depois de recolhida a informação, hierarquizá-la, avaliá-la e por fim escrever a peça, ou seja, ou editá-la para a rádio, para a televisão, conforme o meio. Mas esse é um trabalho demorado, implica envolvimento e sobretudo muito rigor, portanto a pessoa tem que estar concentrada naquilo que está a fazer e ciente que aquilo pode ser uma coisa útil para quem vai ler ou ouvir ou ver. Como é que observa a relação entre o jornalismo e a política atualmente? Pessoalmente, acho que há demasiada promiscuidade entre os jornalistas e os gabinetes de comunicação que estão associados a cargos políticos, aos partidos políticos. Pronto, há esta ligação promíscua. A palavra é esta, de facto, há uma grande facilidade dos assessores, vocês devem sentir isso também, conseguirem ter algum peso nas agendas mediáticas. Portanto, um press release que enviem para as redações, se calhar 80% publica, eventualmente na íntegra. Não há cruzamento de informações, não se confirma a informação vinculada. Portanto, isto é um mau procedimento e eu acho que esta ligação é prejudicial, sobretudo para o interesse público, não é? Porque acabamos por ter notícias a uma só voz, de uma só fonte, e isto acaba por ser altamente penalizador para a pessoa que está a consumir essa informação. Atualmente, o que é para si ser jornalista? É uma profissão muito exigente, que tem que ser feita com paixão, sobretudo, e estar preparado para desafios constantes, diariamente, de facto, para conseguir lidar com muitos constrangimentos. Neste momento, se calhar, o maior será a precariedade, o desemprego, a facilidade com que as pessoas se desvinculam, não é? Portanto, por maior que seja a entrega e o empenho e a dedicação àquele trabalho, isso não é sinónimo de que seja valorizado, não é? Portanto, é, neste sentido, o leitor, o ouvinte, o telespectador, se calhar faz-nos chegar esse feedback, não é? Que foi um trabalho feito com muita qualidade, mas, de facto, da parte dos cuidados profissionais, não se vê, eu acho. Como é que encara o futuro dos jovens jornalistas como nós? Com algum pessimismo e preocupação. Francamente, quando saí da universidade, acreditava que com alguma luta e algum empenho se conseguiria arranjar um lugar e continuo a acreditar nisso. Agora, há imensas pedras por caminho, imensas pedras. E a pessoa que neste momento frequenta um curso de jornalismo tem que estar preparado para um cenário mais desfavorável, porque de facto somos muitos, o mercado está saturado, as empresas, os grandes grupos de comunicação social são poucos, não é? E isso limita de facto as oportunidades de emprego. Por fim, uma mensagem que queira deixar para nós? Uma mensagem. Eu acho que esta continua a ser para mim a profissão mais apaixonante que existe. Todos os dias fazemos coisas diferentes, conhecemos pessoas completamente diferentes. É uma profissão que 24 horas, não é? Uma pessoa não chega à casa e deixa papel de profissional, não se consegue desligar. Nós podemos estar a tomar um café, podemos estar a conversar com um amigo, estamos sempre atentos àquilo que nos rodeia e de facto isso acaba por fazer, tal como disse há bocadinho, este contacto com as pessoas, esta proximidade é muito importante e eu gostava sinceramente que os futuros profissionais não se esquecessem disto, que a palavra é de facto a pedra angular desta profissão, o encontro com a fonte, com a pessoa, com a situação, ir ao terreno, ter aquele contacto presencial
toda a informação que nos chega pelos 5 sentidos é muito importante e é importante, de facto, tê-la em nossa posse para conseguir transmiti-la com dignidade e quem nos vê ou quem nos lê ter de facto a consciência que ali está um bom trabalho. E eu sinceramente acho que os futuros profissionais não devem ser aqueles jornalistas de secretária sedentários que têm alguma alergia a sujar os sapatos quando é preciso e alguma dificuldade em tão depressa entrevistar o presidente de uma cooperativa, por exemplo, ou entrevistar o jardineiro. Tem que haver de facto esta flexibilidade e esta à vontade para lidar com diferentes pessoas em diferentes circunstâncias. Muito obrigada.